Olá pessoal, vamos ler aqui mais uma notícia hoje que fala sobre Trump diz que Cuba é a próxima ao elogiar ações no Irã e na Venezuela. Isso é uma notícia do dia 27, na sexta-feira, e a gente vai trazer um pouquinho aqui mais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, rejeitou sua pretensão por uma mudança no regime da ilha, afirmando que uma nova liderança será necessária para que a economia local melhore. O presidente americano Donald Trump afirmou sexta-feira que Cuba é a próxima, enquanto exaltava a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela e no Irã. Eu construí esse grande exército. Eu disse, vocês nunca precisarão usá-lo, mas às vezes é preciso usá-lo, disse Trump durante seu discurso em um evento em Miami. E Cuba é a próxima, aliás, mas finjam que eu não disse isso, por favor, brincou Trump com a plateia, né? Finge que eu não disse isso. Por favor, por favor, por favor. Imprensa, por favor, ignore essa declaração. Muito obrigado. Cuba é a próxima, cumprimentou. Mais cedo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reiterou sua pressão por uma mudança no regime em Cuba, afirmando que uma nova liderança será necessária para que a economia da ilha melhore. Então, todo mundo sabe que Marco Rubio aí é descendente de cubanos, e ele tem aí certa raiva, até pelo regime, pelos seus pais ali, pelos seus descendentes, ter passado por diversas situações ali na ilha, né? E isso traz a ele, Donald Trump também, que seria um grande ativo para os Estados Unidos conquistar a ilha. Eles estão pressionando ali com seus embargos econômicos. Cuba já está tendo muita dificuldade aí por conta do fechamento do Estreito de Hormuz de conseguir petróleo, né? E aí isso tem provocado ali uma piora do que já é a economia de Cuba, e isso também aí tem provocado os Estados Unidos a tentar conquistar Cuba de alguma maneira, seja por operações militares, ou seja até por tentar ali internamente financiar um outro regime para dar continuidade ali administrando Cuba. Então a gente vai soltar aqui um pouco desse react aqui, de um vídeo, né, da CNN que fala sobre o que o Trump disse. E ainda nesse contexto de conflitos internacionais, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, disse que a ilha caribenha se prepara para um possível ataque dos Estados Unidos. O país é alvo de um bloqueio americano que impede a importação de petróleo pelo regime cubano. Quem conta é a correspondente Luciana Tadeu. Em discurso para um grupo de estrangeiros que levou ajuda humanitária para Cuba, Díaz-Canel afirmou que os Estados Unidos pressionaram a ilha de todas as formas. Ele disse reconhecer que pode haver um ataque ao país, mas que seu governo está se preparando. Em primeiro lugar, reconhecemos que pode haver uma agressão a Cuba. E hemos desatado um plano de preparação para elevar a disposição para a defesa de nosso povo. Segundo ele, o plano considera a preparação e a participação de todo o povo cubano para a defesa do país. Díaz-Canel garantiu ainda que a cúpula do governo toma decisões conjuntamente e conta com a participação do ex-presidente Raul Castro. Desde a captura do venezuelano Nicolás Maduro, Cuba é alvo de uma crescente pressão de Donald Trump. Os Estados Unidos proibiram o envio de petróleo da Venezuela para Cuba e ameaçaram com sanções os países que pretenderem enviar combustível para a ilha. A escassez de petróleo agravou ainda mais a crise de Cuba, que enfrenta há décadas o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. A falta de combustível afetou gravemente o transporte terrestre e aéreo. Nos últimos dias, focos de protestos foram registrados após um novo apagão. Em meio à pressão, Trump afirmou que seria uma honra tomar a ilha caribenha e que poderia fazer o que quisesse com o país. A expectativa em Washington... Está decretado. A gente não precisa mais de férias. Calma. A gente é que o colapso econômico e energético gerem uma mudança no regime cubano. O governo de Díaz-Canel admite estar dialogando com os Estados Unidos, mas nega que a continuidade do presidente e do atual sistema político estejam sendo negociados. Então é o que o presidente de Cuba já disse, né? Está negociando com os Estados Unidos e provavelmente os Estados Unidos querem que esse regime caia.
E a pressão aí sobre o embargo ali para não deixar entrar alimentos, não deixar entrar combustível, isso vai causar, de certa forma, um colapso que a própria população já está realizando aí manifestações. Isso vai, de certa maneira, ocasionar um desastre ali dentro de Cuba em algum momento. A economia de Cuba precisa mudar. E essa mudança só acontecerá se o sistema de governo mudar. É simples assim, disse Rubio a jornalistas em Paris, após uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, onde, segundo ele, Cuba foi um dos temas discutidos. O secretário acrescentou que, sob a atual liderança, o povo cubano está sofrendo e o país é incapaz de se integrar ao século XXI. Então é o que disse Marco Rubio aí na reunião do G7, né? Com alguns aí diplomatas de diversos países. E esse é um dos planos dos Estados Unidos, né? Tentar de alguma maneira tomar Cuba. Então, se você gostou dessa notícia, curta, compartilha e deixa o seu like aqui. Um abraço a todos.